ia colocar outro ponto nessa live de que esse filme que a gente vai falar aqui, a gente já falou, na verdade, no canal, mas que a gente vai trazer a manchete aqui, que é o Devoradores de Estrelas. Nós estamos no final de abril, ainda é cedo para falar dos filmes de 2026, mas ele facilmente é o filme mais, digamos, bem aceito de 2026. É o melhor filme de 2026 até o momento. Entende? Então é bom destacar o momento. É meio que agora a indústria começa a engrenar com blockbusters, com as pessoas já começando a se movimentar para a temporada de premiação do ano que vem e tal, mas o filme que mais gerou repercussão positiva, irredutivelmente, indubitavelmente, até agora é Devoradores de Estrelas. E aí começou a rolar um papo, que eu vou trazer aqui nessa manchete aqui, ó. Pedra alienígena de Devoradores de Estrelas pode concorrer ao Oscar, segundo reportagem da Rolling Stones. Aí aqui, ó, Devoradores de Estrelas, ficção científica dirigido por Phil Lord e Christopher Miller, criadores e produtores da franquia Homem-Aranha no Aranhaverso. Isso é muito importante também. Pode conseguir um feito surpreendente. A pedra alienígena Rock, contracena com Ryan Gosling, pode pintar no Oscar como melhor ator coadjuvante 2027. 2027. Entenda a seguir, né? O marionetista, que é esse boneco aqui, ó, James Ortiz, responsável por dar vida a Rock, está oficialmente elegível ao prêmio por seu trabalho na produção da Amazon MGM. A performance combina manipulação física complexa com trabalho vocal, uma atuação híbrida já que está sendo posicionada pelo estúdio na corrida por prêmios. A elegibilidade está confirmada dentro das regras atuais da academia. Embora Ortiz possa concorrer ao Oscar e também ao SEG, outras premiações ainda não têm critérios claros ou simplesmente excluem esse tipo de trabalho. O Globo de Ouro, por exemplo, não considera performance elegível, enquanto Critics' Choice e BAFTA tendem a aceitar esse tipo de interpretação. A discussão não é nova. Casos como isso, interessante. Casos como Andy Serkis em Senhor dos Anéis, Planeta dos Macacos, ou Scarlett Johansson em Ela, já colocaram cheque limites entre atuação física, captura de movimento e performance vocal. Nenhum deles, porém, foi indicado ao Oscar. Diante dessas lacunas, cresce a possibilidade de ressuscitar uma solução antiga da academia. O Special Achievement Award, criado nos anos 70, o prêmio servia para reconhecer feitos que não se encaixavam nas categorias tradicionais. Foi assim que profissionais como Ben Burt foram premiados por criar a identidade sonora de personagens como R2-D2 Star Wars. E o último caso marcante foi em Toy Story, reconhecendo antes mesmo da criação da categoria de animação. O Toy Story teve isso. Toy Story ganhou um Oscar antes mesmo da categoria de animação existir, de tão pica que foi o trampo dos caras, entendeu? Então, colocado isto na mesa, eu trago aqui, né, a discussão, independente do que rolou e foi citado na matéria com o nosso querido amigo Ortiz aqui, essa discussão tinha que ganhar muito mais força quando era o Andy Serkis. Por que eu digo isso? Pois o trabalho do Andy Serkis, cara, ele meio que ditou regras. Ele meio que ensinou como se faz o rolê acontecer. Logicamente, a gente não tá falando de puppets aqui, a gente tá falando de atuação, né? Falando de maquiagem digital há, no mínimo, 25 anos, né? Porque Senhor dos Anéis, o primeiro filme fez 25 anos do seu lançamento. E ele já entregava isso desde o primeiro filme. E entregou isso enquanto foi César no Planeta dos Macacos de uma forma primorosa, cara. E você vê o Andy Serkis falando sobre os processos, sobre os métodos dele para executar isso. É uma parada muito maneira, sabe? Porque você vê que ele tem uma dedicação para fazer acontecer, muito legal e com visões que a gente não tá acostumado assim. A gente brinca muito, tem o irmão do James Gunn, tá em toda a obra dele, né? O Shangan lá, e ele encaixa o irmão para fazer as coisas com ele. Mas muito do Rocket ter dado certo no Guardiões da Galáxia foi porque... Busca em qualquer vídeo de bastidor de Guardiões da Galáxia aí. O Shangan
fazer muito método, muito processo de encarnar um personagem menor do que ele é. Ele ficava, tipo, sentia os guardiões lá, ele ficava lá vestido de verde, agachadinho na altura do Rocket pra inteirar legal com os personagens. Para os personagens terem um ponto de referência para olhar, entende? Isso ajuda também na hora que você vai pro segundo ponto, que é a tal da... No caso dele não era maquiagem digital, era só o CG mesmo, já direto para construir o personagem. Mas ajuda você a ter essa dimensão, sabe? De localização. E como se não bastasse isso, também toda a questão de captação. O modo como, voltando ao lado do Andy Serkis, isso era feito, né? Que tinha uma câmera aqui, outra aqui e tudo mais, ligado nos pontinhos, né? Para fazer o tracking, né? Que chama. Que basicamente tracking. Como é que eu vou explicar para vocês? Eu poderia ter aberto o After Effects, né, para explicar. Mas enfim, vamos colocar que eu quero colocar essa tampa da câmera que você está me vendo agora na ponta do meu nariz enquanto eu faço isso aqui. Com o tracking, eu vou lá e pego esse ponto de referência, entendeu? A pontinha do meu nariz e amplio o ponto de área de movimento. E aí eu mando o software acompanhar o movimento do meu nariz. Aí eu fazendo isso, eu vou atribuir a este objeto, ou então a essa camada, que a âncora vai ser o meu nariz. E quando eu fizer o movimento assim, ele vai acompanhar a tampinha A tampinha vai acompanhar o meu nariz. Parece idiota falando, mas é assim que funciona. Só que hoje é muito mais fácil de fazer por conta da evolução de software, evolução de tecnologias, então é muito mais tranquilo. Mas e até evolução atribuída a atores de captação de movimentos, como é o Andy Serkis. Que aí você começa a entender onde são os pontos vitais de movimentação, onde você tem que sinalizar a movimentação para captar. Então, ele tinha todo esse trabalho para complementar e trazer mais autenticidade ao seu personagem, entende? E isso falando de um cara que tá, como eu disse, há no mínimo 20 anos trabalhando com destaque nesses pontos, entendeu? Além dele ser um grande ator, se você não viu o Andy Serkis atuando de cara limpa, entre aspas, recomendo que você assista a primeira temporada de Andor, os episódios da prisão, que, cara, ele de cara limpa manda muito bem. Inclusive, ele é o Snoke, né? Ele é o vilão caído da trilogia sequel, né? Então, é muito importante pessoas como o Andy Serkis para a indústria e que até agora não foram reconhecidas. Bom, o caso da Scarlett Johansson, ela também é outra parada muito interessante. Porque teve, de fato, essa discussão na época do Her, eu me lembro. E, de fato, a atuação dela de voz, a performance dela de voz, é muito bem executada, cara. Você consegue meio que entender o personagem do Joaquin Phoenix, ficar apaixonado pela voz dela, entende? Porque, cara, ela manda muito bem. Ela consegue fazer uma assistente envolvente de uma forma muito autêntica, em tempos que não tinha referência de inteligência artificial para ser namorada de incel. Entende? Ela conseguiu fazer isso antes, entende? E até por isso, né, não sei se vocês lembram, alguns anos atrás, quando se começou essas questões de assistente com voz, ela teve que se proteger juridicamente em vários aspectos, porque todo mundo queria usar a voz dela para ser, né, a assistente pessoal de cada um deles. Inclusive, acho que teve até uma parada, não vou me lembrar se foi da Amazon ou da OpenAI, que usou uma voz muito parecida com a dela como assistente de inteligência artificial de voz e... Tipo assim, não é ela, mas parece muito ela. Mas precisa tanto a ponto dela poder processar a galera. E aí a gente chega nosso querido amigo Ortiz, né? Que também, sim, fez um trampo legal, só que do Ortiz, de todos esses que tem a discussão, é o que eu vejo menos mérito. Porque, cara, ele basicamente fez algo que
cara, era feito em Star Wars desde sempre, entendeu? Muppets, por exemplo, fazia isso desde sempre. Então, assim, ele só mandou muito bem no que tange ao filme, entendeu? Ele teve uma boa direção, isso tem que ser isso tem que se colocar, entendeu? Ele foi bem dirigido. E isso agrega bastante a valorização do personagem. Mas que tem um negócio super inovador, assim, não vejo tanto, lógico. Hoje tem mais tecnologia para fazer um puppet do que naquela época, nas épocas mais antigas e tal, assim. Mas eu acredito que para tudo isso que a gente falou aqui ao longo do vídeo, a solução basicamente seria ter, como a própria matéria cita, uma categoria de Oscar voltada para essa galera, que você não consegue englobar em atuação, não consegue englobar em efeito, não consegue englobar em maquiagem, e você não consegue agregar em outros parâmetros, como o som, entendeu? Mas que o cinema proporciona pra gente colocar numa obra, entende? E essa galera também pra trás tem que ser valorizada, principalmente o Andy Serkis. Entendeu? Pode criar uma categoria nova, porque a tecnologia nos permite ter uma categoria pra isso, porque todo ano vai ter uma inovação bizarra no cinema. E isso é legal, mas tem que valorizar quem capinou pra isso acontecer, entende? Então, eu acho que tem um caminho do meio ali. Ainda mais, pô, criaram um Oscar aí pra melhor selecionador de elenco. Entende? Eu acho que vale um Oscar também pra quem traz a tecnologia pra contar histórias pra gente.